Refletir acerca de um texto que está lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Mas antes de ler o texto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um assunto muito importante que pode se tornar um problema. Nós aqui na nossa igreja, pela graça de Deus, nós formamos um colégio pastoral composto por 5 pastores e os irmãos estão aqui nos apoiando o nosso trabalho, dos pastores todos, e nos elogiam. Pela graça de Deus, temos, na nossa igreja, temos alcançado isso, pela pura graça de Deus, temos alcançado uma excelência no ensino das Escrituras, especialmente o que parte deste púlpito aqui. Só que, irmãos, o pastor Marcos tem uma preocupação clara e válida de formar um legado, porque ele não estará aqui por muitos anos à frente. Se bem que nós brincamos, entre os pastores, nós brincamos que o pastor Marcos vai viver mais do que os outros 4 juntos. Se contar a nossa saúde, aí o pastor Marcos vai viver muitos e muitos anos e nós aqui capengando, os mais jovens. Mas pela graça de Deus, o pastor Marcos formou nós, os 4 demais pastores, pastor Nicolas sendo o mais jovem, com 30 anos de idade, que pela graça de Deus terá aí mais tantos e tantos anos e poderá ser, assim, por assim dizer, o guardião da sã doutrina aqui nesta igreja, a partir desse púlpito. Só que, irmãos, existe uma responsabilidade. Assim como o pastor Marcos teve preocupação de formar um legado, de deixar um legado de ministério, existe uma preocupação que deve partir também dos bancos, e não só do púlpito. Os irmãos entre si devem se preocupar em deixar um legado. Em deixar um legado para os mais jovens, em deixar um legado para as crianças, em deixar um legado para os seus filhos. Porque não basta um púlpito sólido de onde parte a sã doutrina, se nos bancos não há quem ouça e siga e obedeça a essa sã doutrina. Se os irmãos, os mais velhos principalmente, os que têm mais tempo de vida cristã, não derem o exemplo, não ensinarem, não estiverem preocupados com que a próxima geração siga os seus passos, não adiantará este púlpito remar, por assim dizer, o barco da igreja sozinho. Não vai. Até porque nós entendemos que se uma igreja diferente se formar a partir das próximas gerações, ela mesma pode destituir quem estiver nesse púlpito. Então existe por parte do pastor sênior essa preocupação de instituir e estabelecer um legado, deixar a filosofia de ministério que tantos anos trabalhou para acontecer e para ver em prática, se a igreja também não tiver essa preocupação. Todos os irmãos sentados nesses bancos, preocupados em deixar bons hábitos para os menores, em deixar exemplo para os que estão chegando, para os neófitos. Não adiantará. A próxima geração virá e tudo será desfeito. O texto que nós vamos estudar hoje fala um pouco sobre a organização da igreja, ou a igreja como um organismo vivo. A igreja como um organismo vivo. Vamos ler o texto. Eu não vou, obviamente, por causa do horário, eu não vou falar com os irmãos e explicar versículo por versículo, mas nós vamos pincelar aqui, extrair lições preciosas acerca do legado que os irmãos devem se preocupar em deixar para os mais novos, os mais recentes, e assim formarmos uma igreja longeva, uma igreja firme nos caminhos do Senhor por muitos e muitos anos. Diz assim, 1 Coríntios 12, 12:
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Irmãos, uma mensagem que salta desse trecho, é um trecho longo, mas é uma mensagem clara, porque ele repete o assunto, ele usa de várias ilustrações, a ilustração do corpo e dos membros desse corpo. Uma mensagem que salta desse trecho é que a igreja é um organismo vivo e variado. A igreja é um organismo vivo e variado. A igreja funciona dessa forma. Aprove Deus deixar que a igreja funcionasse dessa forma. Ou seja, nós não somos, por assim dizer, pessoas individualmente aqui expostas à sua própria cristandade, à sua própria conversão, e assim seguimos separados uns dos outros. Não. A igreja é um organismo e nós estamos ligados uns aos outros. Assim como a ilustração do corpo demonstra perfeitamente isso, em que o dedo está ligado à mão e a mão por consequência ao pulso e o pulso ao braço e assim por diante, nós todos estamos ligados uns aos outros. Portanto, a igreja é um organismo. Só que não é um organismo que não funciona, não é um organismo morto, é um organismo vivo. Por que é um organismo vivo? Porque um serve ao outro. Porque um dá honra ao outro. E é um organismo também variado, porque nós somos diferentes. E aprove Deus usar essa diferença para o benefício desse organismo que é a igreja. Nós vamos ver aqui, você que é crente, você que creu no Senhor Jesus, você pode ver no versículo 13, que a partir da sua conversão, o Espírito Santo inseriu você nesse organismo que é a igreja. E a partir dessa inserção no organismo, ocorre na sua vida três efeitos. O primeiro efeito que nós vemos aí nos versículos 12 a 18 é uma mudança de identidade, ou seja, Deus lhe dá uma nova identidade, algo que vai compor a sua identidade pelo resto da sua vida, ou quiçá pelo resto da eternidade. Ou seja, você
nasceu, as crianças aqui, minha filha não tem RG ainda, porque o problema do RG é a foto, não é? É a foto e a assinatura. Quando fazemos RG quando somos crianças, a foto fica desatualizada e a assinatura também. Alguns nem são alfabetizados quando tiram o RG. Mas quando nós tiramos o RG, nós temos lá dados importantes, é o documento que chama documento de identidade. Por quê? Nesse documento tem o nosso nome, a nossa filiação, um número que nós carregamos lá, que é o registro geral, e agora hoje já vem, na verdade já vem na certidão de nascimento o CPF. Essas coisas não vão mudar, não vão mudar. Talvez só o nome, o sobrenome da mulher ou do homem quando se casam, mas a rigor esses dados não vão mudar. Quando nós nos convertemos, essa identidade nossa, atrelada ao corpo, ela jamais mudará. Jamais. Por toda a sua vida, você vai carregar, agora eu sou cristão e faço parte da igreja de Jesus Cristo. É por isso que é um absurdo tremendo o crente desigrejado. O crente desigrejado é como se estivesse faltando um dado ali na sua identidade. O crente que não tem essa filiação a uma igreja, nós vamos falar sobre igreja local daqui a pouco, não tem esse apego, não tem a sua identidade firmada na igreja, ele, na melhor das hipóteses, é um crente anônimo, é um crente manco, é um crente que lhe falta algo da identidade. É um crente pela metade, vamos dizer assim. É um crente que nós não sabemos ao certo quem ele é. Porque o crente de verdade, ele ama a igreja. Ele ama o povo de Deus. O crente de verdade, ele serve o povo de Deus. O crente de verdade, ele não vive sem o povo de Deus. Ele se importa. Ele agoniza se ele precisa se ausentar da comunhão com o povo de Deus por muito tempo. Ele agoniza, ele passa mal, ele sente saudades. Por quê? Porque a minha identidade, quem eu sou, está atrelado a esse povo aqui. Ah, não, pastor, mas o texto está dizendo acerca do corpo místico da igreja, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Sim, o texto está dizendo isso. Mas nós vamos aprender que esse corpo místico, ele se organiza em igrejas locais. Sim. E a partir daí é que o crente vai desenvolver a sua identidade. É a partir daí que o crente vai apresentar o seu serviço e outras atividades que nós vamos ver daqui a pouco. Não tem como o crente, nesse corpo místico, apenas no campo das ideias, ser um crente por completo. Não. A igreja, ela é composta por pessoas reais, por faces reais, por pessoas que nós vemos, cumprimentamos, nos relacionamos. Não é aquele crente que assiste os cultos da nossa igreja e acha que está tudo bem. Não. Ah, não, estou aqui, eu e minha família, estamos aqui e ficamos sem igreja, está tudo bem. Não. Há deveres e direitos e deveres do crente quando ele entra, quando ele é batizado nesse corpo. Aliás, todas as pessoas hoje buscam por uma identidade. E os crentes, eles têm se perdido nisso. Os crentes, especialmente os jovens, até os mais velhos, eles têm se perdido com essa questão de identidade. As pessoas, elas procuram identidade na sua profissão. Ah, eu sou advogado. Não que isso vale alguma coisa, né? Mas eu sou advogado. Eu sou engenheiro. Eu sou youtuber. Eu sou tiktoker. Agora essa é nova, hein? TikToker. E buscam atrelar a sua bio
essas coisas. Tudo bem eu ser advogado, tudo bem eu ser youtuber. Tudo bem essas coisas comporem aí a nossa... Mas isso tudo deve ser secundário. Por quê? Sabe por quê? Porque essas coisas nós podemos perder. Algumas pessoas encontram a sua identidade, ou colocam a sua identidade em hobbies. Ah, não, eu sou aquela pessoa que gosta de andar de moto. Ah, então eu sou um motoqueiro. É motoqueiro não, é motociclista que fala, né? É motociclista, né? Motoqueiro é esses malucos aí, do iFood. Ah, eu sou agora motociclista. Tenho minha moto, compro aquele colete, e agora, ó, agora eu sou motociclista. E eu não, ó, isso faz parte da minha identidade. Quem é você? Ah, eu sou crente motociclista. Algumas pessoas colocam a sua identidade na sua aparência. Já viram isso? Nas redes sociais isso é mato. Ah, eu sou a mulher do cabelo cacheado. E lá, tudo a vida dela é o cabelo cacheado. Ah, eu sou o homem gordo. Tem até isso agora, sabia? Os gordinhos aqui podem ficar felizes, porque agora tem um clube dos gordos. Agora tem essa identificação, essa identidade. Ah, agora eu sou do grupo dos sobrepesos. Vamos falar gordo, né? Porque gordo é pejorativo, né? Mas sou do grupo dos sobrepesos, nem sei como é que fala, dos fofinhos, sei lá. Mas as pessoas buscam essa identidade em tudo quanto é, nos seus bens. Meus irmãos, todas essas coisas nós podemos perder. E se nós perdermos a moto, a profissão, a aparência, os bens, nós vamos perder a identidade? Vamos. Existe uma frase que é atribuída a C.S. Lewis, mas nem o Google nem o ChatGPT confirmaram que é dele. Então, não sei. Mas é atribuído a ele, que diz assim: não permita que a sua felicidade dependa de algo que você possa perder. Eu posso transformar aqui e dizer: não permita que a sua identidade dependa de algo que você possa perder. Sabe quais são as duas únicas coisas que nós não podemos perder? Deus e a igreja. Por quê? Porque o mundo vai se voltar contra a igreja e ela jamais sucumbirá. Jamais. A história já provou isso. Homens, governantes, imperadores já se voltaram contra a igreja. E na esperança de vê-la minguar, aconteceu ao contrário. Ela multiplicou e se tornou mais forte. Duas coisas nós nunca poderemos perder: o Senhor, que nunca nos faltará, e o seu povo. Portanto, irmãos, faça da igreja a sua identidade. Porque se você é crente, você foi inserido nesse corpo, você foi batizado nesse corpo, e agora você faz parte dele, e você vai carregar os seus irmãos, por assim dizer, pelo resto da sua vida. A Rebeca está aqui. Quase nunca ela ouve as minhas ilustrações, porque ela está na classinha. Ela vai ouvir hoje uma ilustração. A Rebeca, quando era mais novinha, ela gostava de me chantagear, dizendo o seguinte: ela falava: eu não vou ser mais sua amiga. Falou: filho, eu não preciso, respondia para ela: filho, eu não preciso que você seja minha amiga, preciso que você me respeite, só isso. Aí teve um dia, não sei nem se ela lembra disso, ela disse para mim: eu não vou ser mais sua filha. Se você não fizer isso, eu não vou ser mais sua filha. Aí eu dei aquela risada e disse: filha, você nunca vai deixar de ser minha filha. Até a morte do papai, você nunca vai deixar de ser a minha filha. E é assim com você que está aqui. Você pode se afastar da igreja,
Você pode viajar um tempo. Você pode ter que se afastar um tempo. Mas você jamais deixará de ser povo de Deus. E aquele que se afasta deliberadamente do povo de Deus, agoniza. Agoniza. Por quê? Porque esse povo faz parte da nossa identidade. Não tem como escapar. Gálatas 3:26, abra sua Bíblia em Gálatas 3:26. Os judeus, eles se orgulhavam, eles se vangloriavam da sua posição de judeus, da sua condição em relação aos povos, porque eles eram detentores da lei, e eles se orgulhavam, porque nasceram judeu, e o judeu nunca deixará de ser judeu. Nasceu judeu, era identidade, fazia parte da identidade dele. Mas olha só o que Paulo fala sobre isso. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós aqui somos um em Cristo Jesus. Não acho que se você deixar de vir à igreja, você vai, não sou mais parte daquele povo. Não. Não. Você adquiriu uma nova identidade. O segundo efeito, ser batizado, de ser inserido nesse organismo vivo que é a igreja, vivo e variado, é a interdependência. Interdependência, ou seja, nós dependemos uns dos outros. Não vá achar que você é autossuficiente. Não, eu sou um crente autossuficiente. Tolice. Deus não designou que fôssemos assim. Deus não quer que sejamos assim, autossuficientes. Não, Deus quer que nós dependamos uns dos outros. Ele quer que isso aconteça. O versículo 26 vai falar isso com clareza. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. É aquela velha história. A minha alegria é a alegria dos irmãos. O sofrimento dos irmãos é o meu sofrimento. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Eu não posso ver a condição de um irmão e ser indiferente a isso, porque Deus designou que a igreja fosse dependente, que nós fôssemos dependentes uns dos outros. Nós não podemos, irmãos, agir com indiferença no nosso meio. Jamais, jamais. Assim como não existe um crente saudável fora da igreja, aquele crente esquenta-banco, ele também não é um crente saudável. Aquele crente agente secreto, que ninguém sequer sabe o nome, também não é um crente saudável. Ele pode estar aqui, aí assistindo os cultos, participando dos cultos, chega na hora do prelúdio, vai embora antes da última nota do pós-lúdio e ninguém sabe quem ele é. Esse crente não é um crente saudável. É um peixe fora d'água. É um peixe que não depende, é um crente que não depende dos outros crentes, porque ninguém conhece quem ele é. Outro problema que se instala em nossa vida, e isso tem acontecido com frequência, é aquele crente que trata a igreja como um mero adendo à sua vida. É o crente que a igreja é só uma parte da minha vida, não é principal, não é algo que está ali na lista, no top 1 das prioridades. Não. A igreja é como se fosse um clube que eu vou para me sentir bem, para ali ouvir uma palavra boa e assim seguir a minha vida.
Isso tem se multiplicado. E nós estamos vendo isso nas frequências dos cultos e programações da igreja. Nós, pastores, temos notado isso. Que muitos crentes têm tido a igreja como um mero anexo à sua vida. Um mero anexo. Ele vai lá de vez em quando, e isso nós temos observado na nossa igreja, no nosso meio, nas programações, nos cultos. Eu posso dizer por esse culto aqui. Eu nunca passei uma virada de ano em outro lugar que não fosse a igreja. Exceto os anos de pandemia, que nós tivemos que fechar e não tivemos ceia de ano novo, eu nunca passei outro momento, a virada de ano em outro lugar, que não fosse aqui a igreja. E eu lembro que esses cultos eram apinhados de gente. As pessoas faziam questão de estar aqui, de passarem a virada do ano, por ser um momento especial, claro, um momento especial na vida de qualquer pessoa. Existe uma aura, né, de recomeços, de consagração no culto de passagem de ano. E existe também aquela ideia de que, não, eu preciso passar esse momento especial com pessoas especiais, com a minha igreja. E os cultos de passagem de ano eram sempre cheios de gente. E aqui eu estou vendo muitos bancos vazios. Por que será? Será que a igreja é um mero anexo? Eu sei que muitos membros, muitos irmãos tiram suas férias nesse período e vão viajar. Não tem problema nenhum. Mas eu vou dizer para os irmãos, passar o ano novo aqui é melhor do que passar o ano novo em Paris, em Londres, em Nova York, em Ipanema, na Avenida Paulista. Muito melhor, muito melhor. É passar o ano novo com os irmãos, valorizando essa interdependência que nós temos. Porque eu dependo de vocês. A minha alegria, o meu respirar depende do povo de Deus. Depende. E eu lembro com alegria ter passado todos esses anos, passado aqui na virada do ano na igreja. Lembro de várias vezes. Teve uma virada de ano, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas nós ficamos com o pastor Marcos conversando até 4 da manhã. Até 4 da manhã nós estávamos conversando, o pastor Marcos contou várias histórias, que eu lembro também, se quiser saber depois eu te conto, mas várias histórias engraçadas. Passou um tempo ali com os jovens, eu era adolescente na época. Teve um ano novo que eu passei sendo cuidado pelas irmãs da igreja, porque eu estava com fortes dores abdominais, estava bem murchinho ali. Tinha um relógio, os mais antigos vão lembrar, o Daniel vai lembrar, tinha um relógio de água aqui, onde hoje é o medidor. Ali tinha um relógio de água e tinha um lugar para proteger. Eu sentei ali, fiquei quietinho ali, com dor no estômago, fiquei quietinho ali, não estava correndo pela igreja lá, estava bem. Mas as irmãs ali, o que está acontecendo? O que foi? Eu lembro desse ano novo que eu passei assim. Lembro do ano novo dormindo na igreja, esperando o ônibus voltar, porque não tinha ônibus para ir para casa, não tinha carona, não tinha ônibus. Tinha que esperar 6 horas da manhã para o ônibus poder funcionar, poder ir para casa. Então a gente ficou aqui enrolando, dormiu na igreja também. Lembro de passar o ano novo aqui na igreja lavando a louça, limpando o salão e conversando, brincando, se alegrando com os irmãos, nem vendo a hora passar. Às 3 horas da manhã a gente limpando tudo aí. Irmãos, as histórias são inúmeras. E eu gostaria muito, peço graça a Deus e vou tentar fazer isso, com que os meus filhos valorizem isso. Com que os meus filhos tenham o mesmo pensamento, de passar momentos especiais com os irmãos. Momentos especiais da nossa vida, marcantes da nossa vida, com vocês. Com o povo de Deus reunido neste lugar. Veja lá Romanos 12, 4 a 5. Romanos 12.
Romanos 12:4 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Meus irmãos, nós precisamos ensinar os mais novos a participar de tudo na igreja. Isso só vai acontecer se nós participarmos de tudo na igreja. Estivermos engajados, se nós fizermos da igreja a nossa vida. Não são as viagens, não são as conquistas profissionais, acadêmicas, isso tudo é secundário. É secundário. Nós precisamos fazer da igreja a nossa prioridade, porque servindo a igreja nós estamos servindo o próprio Deus e servindo a nós mesmos. Nós não podemos ter esse desmazelo e tratar a igreja com desprezo. Isso aí não é para mim. Esse mutirão, não vou no mutirão. Essa palestra, não vou nessa. Esse culto, não vou. Nós estamos ensinando as gerações mais novas a agirem como nós. E um dia, Deus nos livre dessa condição. Essa geração mais nova vai tratar a igreja com desprezo. E assim passar adiante o seu desprezo, até que a igreja esteja totalmente desfigurada por ensinos tortuosos, por vidas tortas. Por fim, irmãos, os versículos 27 a 31 vão mostrar que, a partir dessa inserção no organismo vivo que é a igreja, nos dado uma incumbência. 3 efeitos dessa inserção no organismo vivo que é a igreja. Nós adquirimos uma nova identidade, nós somos dependentes uns dos outros, existe essa interdependência, e por fim nós recebemos uma incumbência. Isso está descrito no versículo 27 a 31, mas eu quero enfatizar o versículo 31, que diz assim: entretanto procurai com zelo os melhores dons. Aqui existe uma discussão se quem concede os dons é o Espírito Santo, como nós aprendemos, e o Senhor, como Ele aprova, mas nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Existem 2 interpretações acerca desse trecho aqui, que os coríntios, especialmente os coríntios, deveriam notar pessoas que no seu meio que tivessem essa variedade de dons, porque os coríntios pareciam sofrer de uma ênfase demasiada em um dom só, que era o dom de línguas. Por quê? Porque era um dom que todo mundo aparecia. Se eu fosse trazer para hoje, todo mundo quer ser músico, todo mundo quer estar aqui na frente, aparecer, como se fosse o dom da vez aí, como se fosse o dom de línguas da época. O apóstolo Paulo está dizendo: procurai entre vós. Ele vai dizer no capítulo 14 que o melhor dom é o de profecia em relação ao de línguas. Procurai entre vós com zelo os melhores dons. Mas existe também uma interpretação, um entendimento de que nós devemos, nessa incumbência de sermos, de exercitarmos esses dons, nós devemos nos santificar, deixar-nos controlar pelo Espírito Santo, para que Ele encontre em nós campo fértil, de modo a implantar em nós esses dons. E não só um dom, mas diversos. Vários dons. Você pode sim ter vários dons, dessa lista aqui de 1 Coríntios 12, pode ter vários dons na sua vida. Não tem problema nenhum. Então você, santificando-se, sabendo dessa incumbência, estando aqui, porque dom, irmãos, é para ser exercido na igreja.
capítulo 14 vai dizer isso, para a edificação da igreja. Não é para exercer em casa, para estar lá, eu tenho um dom. Não, é para ser exercido na igreja, no âmbito da igreja. Não existe o dom de esquentar bancos. Você precisa se envolver, você precisa estar aqui, conhecer as necessidades dos irmãos, você precisa estar exposto, por assim dizer, vulnerável, por assim dizer, aos irmãos. Os irmãos precisam conhecer você, conhecer como é a sua vida, quais são as suas lutas. É claro que no universo de 250 pessoas, nem todos nós teremos uma afinidade, uma proximidade, é claro que não. Mas nós precisamos sim nos deixar envolver e nos envolver com os nossos irmãos, saber da vida deles, saber dos nomes deles. Existe algo que eu fico pessoalmente bem incomodado, é quando eu não sei o nome de alguém. Às vezes me falha a memória, ou eu não sei mesmo o nome de alguém, eu fico falando, ô campeão, ô irmão, ô garoto, e criando aí adjetivos para... me incomoda. E nós precisamos ter essa relação com os nossos irmãos, porque nós temos uma incumbência com relação a eles, que é a de servi-los. Eu preciso servir os meus irmãos, eu não posso sentar aqui e ser servido para sempre. Sentar aqui, o que o púlpito me sirva, que os irmãos me sirvam, eu não posso fazer isso. Eu tenho a incumbência de servir os meus irmãos, e para servir os meus irmãos eu preciso estar aqui. Todo o tempo, toda oportunidade. E se eu quero ensinar isso aos meus filhos, às gerações posteriores a mim, eu tenho que dar o exemplo. Tenho que estar aqui. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 diz assim, versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Qual o fim? Eu vou progredir como crente. Eu vou buscar o conhecimento da palavra. Eu vou ouvir bons sermões. Eu vou buscar um curso teológico. Eu vou progredir dessa forma. Eu vou me santificar. Eu vou abandonar maus hábitos, pecados. Eu vou implementar bons hábitos na minha vida, virtudes. Vou fazer tudo isso. Qual o objetivo? Para eu ser um super crente? Um crente gordo, cheio de virtudes, que não faz nada para ninguém? Não. Eu devo ser um crente que busca o quê? A edificação da igreja. É o que diz o texto aqui. Há um tempo atrás, eu não sei, acho que uns 3 anos atrás, o Emerson, todos conhecem como Emerson, né? O nome dele é José Emerson. O Emerson me procurou. Estava começando a vir à igreja. Ele me procurou. Acho que a maioria conhece aqui o Emerson. Ele não veio hoje. Eu falei para ele que ia usar ele de ilustração no sermão. Ele falou, pô, pastor, não vou estar lá hoje e tal, por causa da bebezinha e tudo mais, mas eu vou ouvir depois. E ele me procurou, falou, pastor, eu sou muito tímido. E eu, a Camila, nós somos muito tímidos. E não... O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para me integrar à igreja, para eu ter envolvimento com a igreja e tudo mais? O que eu posso fazer? Eu falei, o Emerson, o primeiro passo é você vir à igreja em todas as programações, todos os cultos, todos. Aparecer. Venha no Remar, Camila venha nas Belas, venha nos cultos de manhã à noite, venha à igreja. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, as pessoas vão notar você, vão conversar com você, está sempre aqui, está sempre aqui. Segundo passo, comece a servir a igreja. No que você puder, sirva a igreja. Tem aqui, precisa varrer aqui o hall de entrada, varra o hall de entrada. Precisa passar uma água aqui no corredor que está sujo. Passe uma água no corredor. Precisa trocar um lixo que está transbordando. Faça isso. Sirva a igreja, sirva os irmãos. Precisa ajudar uma irmã com o elevador. Ajude a irmã com o elevador. Sirva os seus irmãos.
E aí você vai se integrar, você vai desenvolver, você vai ganhar amigos na igreja. Irmãos mais chegados, amigos mais chegados do que irmãos, você vai adquirir. Olha, irmãos, o Emerson levou tão ao pé da letra o que eu disse, que hoje, eu estava contando, hoje ele está em pelo menos umas 4 escalas na nossa igreja. Departamento infantil, chaveiros, dever, está envolvido em tudo. Camila também está servindo no departamento infantil, está envolvido de corpo e alma e desenvolveu alguns amigos aqui. É assim que nós devemos fazer. Os nossos melhores amigos devem estar aqui, nesses bancos, caminhando conosco, semana após semana, dia após dia, participando de todas as programações conosco aqui. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade, uma incumbência uns com relação aos outros. Nós devemos estar aqui. As nossas alegrias, as nossas glórias, os nossos prazeres devem ser desfrutados na companhia dos irmãos. Existem pessoas que dizem: pastor, eu estou aqui na igreja, e eu já estou aqui há um bom tempo, eu não sou sequer notado. Ninguém vê, ninguém sabe quem eu sou, fico aí. Talvez, eu sei que às vezes a gente age com severidade, né? Fica olhando assim, quem é esse cara aí? Não é por muito tempo. Mas às vezes, essa pessoa que está achando que há um problema entre nós, às vezes o problema é ela. Ela que veio para cá e não quer servir ninguém. Ela que veio para cá e não quer se envolver com ninguém. Não quer se expor, não quer ser vulnerável. E então assim, servir os irmãos e ser servido nesse organismo vivo que é a igreja do Senhor. Irmãos, eu quero deixar para os irmãos alguns exercícios para 2025. Para 2025 eu quero que os irmãos façam alguns exercícios. Alguns de vocês sabem que eu tenho um problema, eu tenho hérnias na coluna. Graças a Deus essas hérnias não têm me incomodado, mas no final de 2022, eu estava brincando com as minhas crianças e eu sofri uma crise muito aguda na cervical, tive que ir ao médico, fiz então os exames lá necessários e descobri essas hérnias aí que eu nem sabia que existiam. E eu perguntei ao médico: doutor, qual é o remédio? Ele disse para mim: o remédio para dor é analgésico. E vai passar, ok. Mas o remédio para a hérnia, qual é o remédio para a hérnia, doutor? Ele disse para mim o seguinte: ou você volta daqui 6 meses para fazermos uma cirurgia, ou você vai fazer o quê? Exercício. Porque quem vai sustentar a sua coluna, ou vai sustentar você como um todo, é a sua coluna, que já está meia vida, já está um bagaço, ou os seus músculos. Então você precisa do quê? De exercício. O seu remédio é exercício físico, é musculação, não tem jeito. Por mais que você não goste de academia, o ambiente, tudo mais, vai ter que fazer musculação, especialmente para os músculos das costas. E desde então eu tenho tentado aí manter uma rotina de exercícios para não sofrer com a coluna. E graças a Deus o remédio está funcionando, porque desde então nunca mais tive nenhuma crise de coluna. E eu vou deixar aqui para os irmãos uma lista de 5 exercícios que vocês devem fazer para serem membros, para serem crentes saudáveis. Primeiro exercício é o exercício da membresia. Eu vou citar alguns textos aqui, mas você não vou ler eles, você pode lê-los em casa. Você é um membro de igreja. Caso você esteja me ouvindo e não é um membro de igreja, saiba que não, a igreja é o corpo místico de Cristo. Não, isso é besteira. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas:
aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, que eram igrejas organizadas em um local determinado. Ou seja, eram igrejas locais. E o crente precisa de uma igreja local. Então, se você está aqui ou está me ouvindo e não é um membro de igreja, não está afiliado, não tem essa responsabilidade, esse liame, essa conexão com uma igreja local, faça esse exercício. O exercício da membresia. Procure se filiar a uma igreja local. Segundo exercício, é o exercício da frequência à programação da igreja. Coloque a igreja como prioridade na sua vida. Frequente todas as programações. Isso nós podemos ver claramente em Hebreus 10, 24 e 25. O texto clássico lá, não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Alguns estavam abandonando a igreja, abandonando a frequência, os cultos, abandonando os irmãos, por assim dizer. Estavam abandonando os irmãos, porque não iam para a igreja. Terceiro exercício é o exercício da contribuição. Nós temos sim uma responsabilidade, os membros dessa igreja têm uma responsabilidade de contribuir financeiramente com essa igreja e as suas necessidades. Nós não podemos fazer vista grossa, nós não podemos achar, não, eu vou contribuir com os meus talentos. Não. A igreja não paga a conta de água com talentos. A igreja não paga a conta de luz com a música, com o solo de música, não paga. A igreja não paga todos os projetos que nós temos que fazer. Você deve estar envolvido. Eu quero que isso vá para frente. E isso envolve dispêndio financeiro. A igreja da Macedônia tirou de onde não tinha para contribuir com o apóstolo Paulo. Isso está em 2 Coríntios 8, versículos 3 e 4. Contribuindo assim para o reino de Deus. Quarto exercício é o exercício da participação. Atos 2,42 mostra os irmãos ali plenamente envolvidos uns com os outros, até o ponto de terem todas as coisas materiais em comum. Eles se reuniam diligentemente no partir do pão e na oração. Ah, não, eu faço lá as minhas orações em casa. Venha fazer oração com seus irmãos. Vamos nos reunir. Venha no culto de oração. Meus irmãos, o culto de oração está minguando. Se não fossem os visitantes, e alguns irmãos aqui que são fiéis, o pastor Marcos ia ter que pregar para Simone, para Sofia. Venha orar na igreja junto com seus irmãos. É o exercício da participação na vida uns dos outros. E por fim, é o exercício do pastoreio. Colossenses 3,16 vai falar sobre isso. Deve habitar em nós ricamente a palavra de Deus para que nos aconselhemos e admoestemos. Você não pode ser uma ilha neste lugar. Você precisa de consolo, você precisa de admoestação, você precisa de instrução. E isso deve partir não só do púlpito, não só dos pastores, mas uns para com os outros. Nós devemos pastorear-nos mutuamente, cuidarmos das necessidades, das dificuldades, das alegrias, participar das alegrias. O pastor Marcos disse uma vez que o verdadeiro amigo não é aquele que se entristece com você. O verdadeiro amigo é aquele que se alegra com você, que não carrega um sentimento de inveja, não carrega um sentimento, nossa, poderia ser eu, nossa, por que eu não estou tendo essa bênção? Nós devemos nos alegrar com as conquistas uns dos outros, e participar de tudo isso, e assim sermos crentes saudáveis, maduros, completos, íntegros, para o bem da nossa igreja e das futuras gerações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela nossa igreja. Muito obrigado pelos membros que o Senhor colocou aqui, pelas ovelhas reunidas nesse lugar. Ovelhas do teu aprisco santo. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que congrega aqui.
nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos aproxime uns dos outros. Que o Senhor nos dê disciplina para realizar esses exercícios, sabendo da nossa identidade que está atrelada à igreja, sabendo da nossa interdependência em relação aos outros e também na nossa incumbência de servir uns aos outros. Obrigado, ó Deus, por esse organismo vivo chamado igreja, que o Senhor conduz, que o Senhor sustenta. Haja em nós, ó Deus, aviva-nos neste lugar, de modo que sejamos mais comprometidos com o teu povo em 2025. Em nome de Jesus, o dono da igreja. Amém.